Bora lá continuar falando sobre o sabotador da autoimagem. E isso está pegando fogo. Vou até abrir uma caixinha de perguntas, né? Como são 3 lives no dia, é uma correria só com as atividades que eu já tenho. Então não abri essa caixinha, mas tem que abrir ela agora. Porque já tem muita gente me chamando no direct e fazendo perguntas e questionando algumas coisas mesmo sem essa caixinha de perguntas. Então eu preciso fazer ela assim urgente para você também colocar as suas dúvidas. E aí, como que tem sido? Se você não ouviu a nossa live de 7h57, deixa eu te dar um spoiler daqui, né? Nós falamos acerca dos sabotadores, começamos a falar acerca dos sabotadores, sabotador da autoimagem. E aí, da autoimagem, eu comecei a falar, não viu que esse celular estava descarregando, não. Deixa eu pegar o carregador ali para ele ir carregando enquanto a gente fala. E aí, quem sabe faz ao vivo, né? Bora lá, a gente faz ao vivo mesmo, porque é isso aí. Muitas lives no dia dá esse tipo de coisa mesmo, não tem jeito. E aí, eu estava falando acerca do caminho neural que a gente, por causa daquilo que a gente ouviu, viu, sentiu, o nosso DNA lá de antes da fundação do mundo, a nossa imagem, ela foi distorcida com esse DNA, vamos dizer, distorcido, fragmentado pelo pecado original e por aquilo que nós ouvimos, vimos, sentimos e falamos ao nosso respeito, né? Falaram com a gente que a gente mesmo falou. E com isso, um caminho neural diferente daquele lá a qual antes da fundação do mundo, né, nós tivemos no ABA, ele se forma com palavras e frases, com declarações sobre nós que não diz respeito com realidade àquilo que a gente é. E aí eu estava explicando que esse caminho neural com essas palavras, com essas frases, com essa autoimagem distorcida, ele não se destrói. Eu construo um outro com as verdades de quem eu sou, mas esse antigo não se destrói, ele não tem como apagar ele. E o questionamento que eu tive foi: se o Senhor cura, quando o Senhor cura as emoções, cura a lembrança, a cura do Senhor é perfeita. E aí apaga esse caminho neural, por que você está falando que ele existe? E aí, eu estou me posicionando agora e com a cara lavada mesmo, pronta para poder encarar essas situações. Outrora eu iria correr dessa situação, mas eu amo conflito. Os conflitos que trazem esclarecimento sobre a sua vida. Esse caminho neural não destrói. O Senhor pode sim trazer a cura e ao mesmo tempo fazer um milagre como se fosse Manassés, para você esquecer o trauma do passado? Se você me perguntar se eu creio que isso é possível de fazer, creio. Ele pode fazer tudo. Mas ele normalmente faz isso? Não. Normalmente o que acontece? Você tem as suas emoções curadas, a sua lembrança curada, mas você lembra do episódio. Você lembra do dia que cuspiram em você. Você lembra do dia que você foi chamada de burra. Você lembra do dia que você foi molestada. Você lembra. Ponto final. Você pode ter sido curada nas emoções. Curado nas emoções. Mas você não esqueceu. Porque se fosse para você esquecer completamente, teria que ser 2 milagres ao mesmo tempo, o da cura e o ainda de Manassés, né? Tem algumas pessoas aí que fazem a oração de Manassés que fala que você não lembra que você fumava e agora não fuma mais. Deus pode fazer isso? Creio que pode, mas não conheço esse Deus que está fazendo isso daí, não. Esse Deus aí não é muito compatível com o Deus que eu conheço, não, tá?
Não funciona bem assim, porque você teve o livre-arbítrio de fazer o que é errado. Por que agora ele seria injusto de apagar da sua memória? E a lei da semeadura, do plantio e da colheita? Seria meio estranho, né? Mas vamos lá, vamos entrar nisso daí não, que isso daí é discussão para um outro dia. E aí o que eu estava explicando a pessoa no inbox é que o quê? A cura acontece, mas não apagou da memória. Então você lembra. Tem um caminho neural da lembrança, do que você ouviu, do cheiro, do gosto. Todos esses detalhes estão aí. Se você perseverar, isso não vai ter força mais. Essa estrada antiga, ela vai começar a ficar sem ninguém passar por lá, vai começar a crescer o mato e ela vai tampar, vamos dizer, pelo mato. Lá por baixo a gente vai saber que tem um asfaltinho lá. A gente vai saber que tem um sinal lá de que uma estrada foi construída lá antes. Mas ela não está mais um caminho utilizado, mas está lá. Por isso, aquele que está de pé, cuide para não cair. Você já sabe quem você é, você já sabe de onde você veio e você já sabe até onde você pode ir. Não brinca com fogo. José do Egito, quando aquela mulher de Faraó agarrou ele viu que não conseguia encarar a mulher e não fazer nada. O que ele fez? Correu, perna para quem tem. O capeta, o capiroto, os demônios, seja lá o nome que você quiser pôr. Se você encara ele em nome de Jesus, ele tem que sair, tem que sair, tem que sair, e ele sai, porque ele obedece. Só que tem jeito de você expulsar uma mulher correndo atrás de você não, tá? Não tem jeito de você correr de algumas coisas não. Não tem jeito de você encarar, é o contrário, né? Dá para você encarar o capeta e ele tem que sair em nome de Jesus. Não tem jeito de você encarar algumas coisas. Você sabe até onde está o seu limite? É lógico que a mulher de Faraó era lindíssima, cheirosíssima, cuidadíssima lá por todos aqueles serviçais. Ele viu que não dava, então ele fez o quê? Correu, perna para quem tem. É a sua situação. Você está curado, você está resolvida. Ok. Você vai continuar vigiando. Você vai continuar perseverando para dar o prosseguimento a esse passo. E aí o que eu estava explicando a pessoa que é tão interessante, se você começa a falar sobre isso, estava dando ela o exemplo claro sobre o meu chamado. A linha a qual a minha autoimagem foi distorcida foi a área da rejeição. Né? Minha autoimagem foi distorcida, quem eu sou foi distorcido. A linha foi toda da rejeição, e aí tudo que vem junto de mão dadas, né? Com a rejeição. Quanto mais eu falo sobre isso, eu estou fortalecendo. Quanto mais eu ensino as pessoas como saírem deste quadro, porque se eu sair daí, eu sei muito bem como que é. Eu tenho autoridade, eu tenho unção para falar sobre o assunto, porque eu vivi. Eu não tenho autoridade para falar sobre drogas, não, porque eu nunca usei drogas. Eu posso dar orientação dentro daquilo que eu sei, dentro da psicanálise, dentro da PNL, mas não de vivência. De vivência, a rejeição, eu tenho autoridade. Eu passei por ela. À medida que eu vou ensinando acerca dela, eu vou fortalecendo esse novo caminho neural da não rejeitada, da filha amada predileta do papai. Eu estou fortalecendo esse caminho neural aqui, que é da predileta do papai, da consagrada, da abençoada, da filha amada do Abba. Eu estou fortalecendo ele, eu estou declarando sobre mim e eu estou ensinando outros. Eu estou arrancando outros do mesmo lugar ao que outrora eu estava. Então eu estou fortalecendo esse aqui. Se eu paro de ensinar, se eu paro de falar, se eu paro de declarar, eu começo a enfraquecer isso aqui. E qualquer uma cilada que o adversário lançar acerca da rejeição novamente, eu posso, talvez, cair. Para mim não cair nas ciladas que ele pode lançar e fazer
já conhecendo todo o meu histórico na área da rejeição, eu preciso continuar fortalecendo aqui, falando, declarando, profetizando, ensinando, contribuindo, porque essa é a minha vida. Toda vez que eu faço isso, eu fortaleço esse caminho neural. De quem? Da filha amada do Pai, da full woman, daquela que saiu lá, da rejeição, da molestação, do abuso, do se sentir abandonada, do se sentir preterida, da filha bastarda. Eu era e me sentia bastarda. Hoje eu não sou mais bastarda, porque o Pai me adotou. Teu amor me resgatou. Eu era órfã, hoje sou filha. Não tem uma música assim que eu amo também? O Pai me adotou. Ele me adotou por intermédio de Jesus e hoje eu sou filha amada predileta do papai. Então, quando você passa pelo processo de cura, de terapia, você ressignifica aquela dor, aquela situação que você passou e tal. Você é curada? Sim, mas o caminho neural não é destruído. Ah, mas a cura de Deus não é perfeita? É. Mas ele não apaga a minha lembrança. O caminho neural está focado naquilo que aconteceu, na lembrança. Eu lembro o que aconteceu. Não apagou da minha mente como se eu tivesse resetado a mente, não lembro nada. Eu lembro. É óbvio que eu vou lembrar dos fatos, esse tal fato, quando isso for algo que for ser bom, não para sofrer, mas para falar com alguém do meu lado, ó, eu fui molestado, mas eu tô aqui, eu venci, você também pode. Sim, eu fui abandonada e sair dessa, você também vai sair. Então, quando for para glorificar, para engrandecer ao Senhor, para ajudar outras vidas que estão nesse mesmo caminho, o meu testemunho contado vai fazer toda a diferença. Não para ficar lá choramingando, seu pobre coitado, as coisas não dão certo porque isso aconteceu. Não. Deus seria um Deus injusto se por causa das coisas que me aconteceram e baseado nisso viesse o meu resultado. O meu resultado baseado nas minhas ações. O que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo? Não é baseado com aquilo que aconteceu. Então, bora lá para ficar bem claro para vocês entenderem. Vai ficar esse caminho neural? Sim. Mas eu vou fortalecer esse aqui. E aí? Nossa, vai ser só maravilha. Sabe por quê? É uma experiência que eu tenho, uma unção que eu tenho para falar e ir além. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou a dor, superabundou a alegria. E aí algo bem interessante, então nós vamos dar nessa pincelada e a gente vai encerrar esse primeiro sabotador, que é a autoimagem distorcida. Porque o processo de transformação, ele só começa quando eu reconheço que eu não era aquela mulher, aquela pessoa que eu vendia. Tinha alguns sabotadores em mim. Então, quem olhava externamente falava, vai tudo bem. Não. Eu vendia uma coisa que não estava tão bem. Então, eu só começo a chegar em outro nível quando eu reconheço. Outrora eu estava com esse autossabotador da autoimagem. E deixa eu te falar, mesmo num processo de cura, de libertação, mesmo liderando muitas pessoas, mesmo sendo canal profético e de libertação de muitas pessoas, eu ainda tinha uma autoimagem distorcida
de quem eu verdadeiramente era. Eu me senti ainda aquém. E isso é um exercício, porque foram muitos anos, então eu estou no processo de fortalecimento desse caminho neural aqui todos os dias. É todos os dias passar por alguém muito bem sucedido, igual nesse processo do livro. Ai, Deus foi tão bom comigo, eu conheci tantas pessoas nas últimas mentorias que eu tive de 2019 para cá. Eu tive acesso a tantos milionários que você não tem noção. Fiz mentoria com alguns, tive acesso à casa de alguns, tive acesso a lugares muito especiais mesmo. E eu pude levantar o peito e sorrir e falar de igual para igual. Isso porque é lógico, eu também sou milionária, né? Tem alguns detalhes de alguns dígitos ainda que não caiu na minha conta, mas isso é só um detalhe. Mas eu tenho uma consciência de que eu sou milionária. Mas quando eu tô de cara com uma pessoa que já tem esses dígitos na conta, eu sei que é só um detalhe. Ele e ela é como eu. Eu posso olhar por cima. Não por cima. Eu posso olhar olho no olho. É óbvio que eu tenho um respeito, uma consideração por muitas pessoas que estão em lugares que eu ainda não cheguei, ou que me ajudaram para me ir, né? Eu dou honra a essas pessoas, mas reconheço claramente de que eu sou tão quanto elas, e aí eu posso respirar fundo e exercitar esse caminho neural aqui e me lembrar e rejeitar. Por quê? Boa tarde, amore. Porque vira e mexe, como eu tive uma fraqueza, não digo nenhuma fraqueza, como eu tive toda uma trajetória nessa área, vira e mexe, algumas coisas acontecem como gatilho. Alguns gatilhos vêm. Alguns gatilhos acontecem. Durante o dia, durante a caminhada, é alguém que olhou e alguém que... Você já viu aquela situação que alguém passou e olhou e falou alguma coisa e você já tenta imaginar o que o outro falou? Ah, ela não quer minha presença. Ah, ela não quis que eu sentar aqui comigo. Ah, ela não quis conversar comigo. É porque ela não me sente valor. É um exercício, porque mulheres representando de 12 nações... 4 nos Estados Unidos, né? 2 delas esteve aqui, uma de Portugal, uma da África do Sul. Eu encontrei a da África do Sul, ela veio passar tempo de férias aqui em São Paulo, eu fiquei um dia inteiro com ela, nossa, uma delícia. Tive em lugares assim, fantásticos nesses 2 últimos anos. E se eu não tivesse com a minha autoimagem, nesse processo novo, de entendendo quem eu sou e me posicionando como quem eu sou, eu não teria nem a oportunidade de entrar aonde eu entrei. Eu estava num evento o ano passado, final do ano passado, segunda quinzena de dezembro, eu estava num evento muito importante e eu fui para ajudar nesse evento. E tinha bastante pessoas ajudando, tinham em torno de umas 150 pessoas ajudando. E tinha um lugar reservado para servir, que era dentro da casa dessa pessoa, né? Bem no secreto. Ah, não vou abrir o jogo aqui, porque depois eu falei que eu vou fazer até um vídeo acerca disso. Eu estava num evento e aí a gente estava servindo na mentoria do Pablo Marçal. E aí, eles precisavam de alguém para servir dentro da casa dele. E por acaso, aí tá aquele monte, a gente estava servindo num outro lugar e a menina falou assim, eu preciso que você serve lá em tal lugar, você vai pra lá. Falei, tá, né, tô aqui só pra servir, qualquer lugar que mandar, tô indo. E aí eu falei, não sei onde que é esse negócio não. Ela falou, você sobe aqui, chega lá em cima e procura tal pessoa, me deu o nome da pessoa pra procurar. E aí eu fui sozinha, eu vi que assim, e no primeiro momento eu falei assim, nossa, que ruim, todo mundo vai ficar aqui embaixo. E eu vou lá pra cima sozinha. E aí, na hora que eu tava subindo, aí ela falou comigo assim, você vai ficar na cozinha, tá? Aí eu não sou chegada na cozinha. Eu ia ficar uma semana nesse evento. Foi na semana que eu saltei de paraquedas. Eu saltei
selando meu governo num dia, no outro dia foi esse evento. Eu participei de aí tinha um dia de folga, que esse eu tinha ido para participar mesmo, não para servir. Teve um dia de folga, eu aproveitei que eu estava lá na semana, falei, vou servir também, porque eu gosto de servir. E aí eu fiquei o restante dos dias para servir. E aí foi o primeiro dia de eu servir. Quando ela falou cozinha, eu falei, nossa, não sou chegada em cozinha. E ainda vou ficar longe de todo mundo, né? Quando eu cheguei lá, era a cozinha do Dr. Massal. E aí eu fui a única selecionada. Quando eu cheguei na cozinha, não era para servir na cozinha. Tipo assim, nem parecia. Era dentro da cozinha dele, já tinha a menina que ia fazer a comida, já tinha um outro menino que estava lavando vasilha, era para me ajudar ela a picar alguma coisa, arrumar as coisas lá, para preparar o almoço que Carol ia chegar, mas ele e os meninos. Daí a pouco o helicóptero chegou, fui fazer suco, essas coisas. Gente, eu fui chegando. Ela me deu tanta coisa gostosa, tinha bolo de um dos meninos dele lá na geladeira. Ela falou, olha, você tá com fome? Aí foi colocando coisa pra fora, eu não quero. Ela, não, isso aqui tá muito delícia, esse bolo aqui foi feito pra tal coisa, e isso aqui. E aí eu fiquei num lugar reservado, próximo deles, né, servindo eles, num lugar super gostoso, que me deram a liberdade de comer as coisas, de estar lá, de ver as coisas. E aí, com isso, eu vi quem realmente ele é, porque você vê mais próximo, né? Mais próximo ainda na intimidade. Eu vi como realmente ele trata os meninos, como realmente ele trata a esposa, como realmente ele trata as pessoas que estão ao redor dele. Eu vi que realmente ele é uma pessoa tímida. Não parece, mas é. Simples e tímida. E como realmente as pessoas que servem estão no contexto da casa e do próximo ao tempo todo, o que elas acham, que elas pensam sobre ele. E quem é a verdadeira pessoa. E foi assim, foi um presente do Abba, porque aí eu fiquei todos os dias lá. Quando eu voltei, porque eu dormia fora, né? A gente estava numa casa do lado da dele hospedada. Quando eu fui, as meninas falaram, eu não acredito. Quem mandou você pra lá? Como assim? Como que você foi sorteada? E todo mundo querendo estar no meu lugar e eu nem imaginava. Foi um presente do pai mesmo, literal. Mas outrora, se eu não tivesse nesse processo desse caminho neural, deixa eu te falar, nem sei, eu não aproveitaria tanto como eu aproveitei naquele lugar. Conhecer tantas pessoas fantásticas, receber tanta instrução, ser tão mentoreada, né? Foi uma mentoria, assim, super potente. Foi muito bom. Então, eu quero que você me fale, você ficou com dúvida nessa questão desse sabotador? Foi para a liberdade que Deus te chamou. Não permita que os sabotadores sabotem a tua vida e te paralisa e te destrói. A gente na igreja muitas vezes tem mania de jogar a culpa no cão. Meu povo perece por falta de conhecimento. Outrora, quando foram entrevistar uma pessoa que foi instrumento de libertar vários prisioneiros, lá na época de Hitler, que eram, na verdade não é da época de Hitler, na época da escravatura, uma abolicionista americana. Ela tem uma frase que ficou muito famosa. Ela fala assim, libertei milhões, mas teria libertado mais alguns milhares se eles soubessem que eram escravos. Pesado, né? Nós precisamos mandar luz. O segundo sabotador é a falta de consciência. É a falta de entendimento, de saber o que está acontecendo. Eu estudei bastante na PNL ultimamente acerca do ritmo hipnótico.
como a humanidade está num ritmo hipnótico. Um ritmo hipnótico para o inferno. Um ritmo hipnótico para as trevas. Um ritmo hipnótico impedindo de viver o governo na Terra. De tomar posse de tudo que é do seu Pai. Sabe aquela coisa? Eu já falei muito sobre isso, mas eu não me canso porque é a minha história e eu fui levantada para te tirar desse lugar. Quanto tempo eu fiquei como a irmã do filho pródigo, gente? Tô lá na casa do meu pai, tem um monte de coisa para fazer, um monte de churrasco eu podia fazer, me divertir com os meus amigos. O que ele falou? Eu nunca peguei de um cevado. Nunca matei um para poder me alegrar com os meus amigos. E o que o pai falou? Meu filho, tudo que é meu é teu. Porque ao regresso do filho pródigo, o pai foi fazer uma festona. E quando o irmão mais velho chega, ele fica indignado, porque o outro tinha ido, esbanjado tudo, e quando volta ainda tem festa. E ele estava lá trabalhando, e não tinha nada. Ele não podia dar uma festa. E o que o pai falou? Não, tudo que é meu é teu. Use. Quanto tempo eu fui arrumando filho pródigo? Até o meu livro que está no término, tem um capítulo, gente, que ficou fantástico. Meu livro solo, né? Ele está quase pronto. Tem um capítulo que eu falo especificamente desse momento. E eu conjecturei ele de uma forma linda, em uma coroação. E eu conjecturei ele de uma forma linda. Por quê? Por causa do meu nome, né? Rainha Elizabeth. O meu livro, ele se passa em um tempo fora do nosso, num contexto fora do nosso. E ele acontece muito na vila e no palácio. Legal, né? E aí eu coloquei essa passagem dessa descoberta minha de que eu tinha acesso de uma forma muito linda. Foi uma experiência muito linda que o Senhor me deu e eu coloquei ela no livro. E aí, você tem consciência do lugar aonde você deve estar? O que a palavra fala? O que o olho não viu, que não chegou no coração humano ainda, é aquilo que o Senhor preparou para você. Você tem consciência de que esse lugar que você está muito aquém de onde era para você estar? Você tem essa consciência hoje, agora? Eu quero te despertar. Eu quero te despertar a alcançar tudo aquilo que já foi preparado para a sua vida. Então, bora lá. O segundo sabotador é a falta de consciência. Tá vendo o sinal de problema? Tá vendo o sinal de problema? Tem lugares que já era para você estar e você não está? Você pode ver tudo ruindo e caindo no chão se você não estiver disposta a mergulhar na mudança agora. E para mim, sair do meu lugar de comodismo, eu precisei fazer coisas diferenciadas. E eu estou desde 2018 fazendo coisas que em 30 anos eu não fazia. Porque eu precisava quebrar a resistência na mente. Estava entranhado várias coisas. E aí de 2018 para cá, tem hora que eu olho, o cabelo nem eu diga, né, gente? Porque o cabelo eu olho assim no espelho e falo, gente, que mulher é essa? Não é que tá até ficando bom esses cachos? Mas no início foi um desafio, porque aquele cabelo com botox que você lava, faz assim, tá pronto, nossa, é tão bom, né? É ainda desafiador para mim ter esse cabelinho aqui. Mas com relação a tudo, com relação à comida, com relação a começar a tocar instrumento, com relação a começar a correr, com relação, nossa, a posicionamento. Foi assim, ó.
eu precisei fazer para quebrar essa resistência da minha mente? O que você está disposta a fazer hoje? Tirei açúcar, tirei refri, comecei com banho natural. Foram tantas coisas para quebrar a resistência. Você quer ter resultados novos? Comece a fazer coisas novas. Mas para mim, o meu processo foi, como tinha tanta coisa tão enraizada, eu precisava tomar atitudes sérias, drásticas, para quebrar a resistência da minha mente. Minha mente não queria me soltar de jeito nenhum com algumas coisas. E eu precisei ser radical. No início, quando eu comecei a correr, as pessoas falavam assim, nossa, mas correr todo dia? Porque eu vou todo dia. Eu detestava fazer exercício físico. A minha mente tinha desculpa que eu já era magra, não estava precisando emagrecer, estava precisando era engordar. Eu fazia exercício físico para quê? Para perder mais peso, se eu queria era engordar? A minha mente falava isso comigo. Fazer exercício físico nada, você está doido para engordar. Se fazer exercício físico, você vai ficar mais fraca, mais magrinha, coitadinha. Fazer exercício não. E aí, aquele monte de gente ainda falava, pra que isso? Faz não precisa. Mas eu queria mudar a minha história. No início, eu não queria, eu passava mal. Primeiro dia achei que ia desmaiar. Mas eu precisava mudar a minha história. Tinha umas dores nas pernas da menopausa que eu queria ficar livre. Eu precisava fazer alguma coisa. Naquele momento eu não tinha dinheiro para ir para academia. Para me forçar a minha mente a aceitar fazer exercício, se eu fosse segunda, quarta e sexta, eu ia me sabotar, eu ia parar. Eu tinha certeza que eu não ia continuar. Para mim conseguir continuar e perseverar, tinha que ser todo dia. Tinha que ser uma coisa forçada. Porque se eu pulasse um dia, eu ia ter problema. Hoje em dia, esses dias fui dormir com uma amiga no hospital e não fui. De quinta para sexta. Tudo certo. Quando foi no outro dia, eu estava doida para ir já. Porque agora virou um hábito. Agora eu vou pro prazer. Mas no início, eu voltava a chorar de pingar. Eu não queria ir. Mas eu precisava ir. O que hoje você está disposto a fazer aí, nem que seja no choro? Minha vida foi café ralo e com muito açúcar. O café se tornou mais forte sem açúcar. Gente, nos primeiros dias dá vontade de vomitar. Agora é o contrário, quando eu tomo café com açúcar dá vontade de vomitar. No início, doeu a alma. Gente, tirar Coca-Cola. Nossa, eu estava tão viciada na Coca-Cola. E sabe o que foi mais interessante? Lançaram a Coca com café. Duas coisas que eu amava. Olha, eu não tomava refri e eu não tomava água. Sabe que hora que eu tomava água? Só na igreja enquanto eu estava cantando. Porque para cantar, a água, a garganta seca muito. Então eu tomava copadas de água na igreja. Eu não tomava água em casa. E eu tomava só refri. De cola com limão, Pepsi Twist, Del Rey Cola ou Coca-Cola. Viciadinha. Lançaram a Coca com café. Eu amei. Assim que lançaram, pelo menos que chegou em BH, né? Eu parei de tomar refri. Gente, eu cansei de pôr a Coca assim no copo e cheirar. Pra mim dar aquela, sabe, aquele negócio, sabe, tipo viciado, que precisa, assim, pelo menos chegar perto, porque o vício é tão grande. Dar uma cheirada assim, até lamber os beiços, assim, sabe, de tanta vontade de tomar. De tanto vício. De tanto que eu gostava, mas eu precisava fazer algo. O que você está disposto a abrir mão hoje? Eu só vou me libertar quando eu tomar consciência. É aquela frase lá daquela abolicionista. Se eles tivessem descoberto que eram prisioneiros, que eram escravos, eu teria libertado eles também, mas eles nem sabiam que eles eram. Como que eu vou libertar alguém? Você precisa entender aonde você está e se posicionar e ter consciência do seu real estado. Aonde você está? Para onde você quer ir? O que você quer da sua vida?
Aí, a partir daí, você vai fazer as ações. O que você está disposto a fazer hoje? Bora aí. Bora lá já definir agora. O que você está disposto a começar a fazer amanhã para mudar a sua história? Afinal de contas, não tem uma unção que eu vou fazer para você e nenhuma oração que você vai simplesmente acordar vivendo uma vida extraordinária. Eu já tive por várias vezes, outro dia eu tive uma outra aqui que me encontrou de novo, que ela falou, eu preciso encontrar com você. Parecia que era caso de vida ou morte, eu fiquei até preocupada. Quando eu encontrei, ela falou comigo assim, eu já passei por isso várias vezes, mas tem hora que eu fico constrangida, muito constrangida. A pessoa fala assim, olha, ai meu Deus, eu nem dormi esperando esse dia chegar. Eu preciso que você ponha a mão na minha cabeça e ministra da sua unção em mim. Minha vida nunca mais vai ser a mesma. Aí eu paro e penso. Eu creio na unção sim passada. Eu creio, ela é bíblica. Mas, contudo, entretanto, ela não é mágica. Tem um peso de experiência que você precisa passar por alguns lugares para ter essa autoridade. Você nem passou por aquilo, nem venceu aquilo e você quer aquilo de mão beijada e assim você vai ganhar e vai dar conta de carregar isso tudo. Então, assim, a unção, você pode passar ela? Pode. Ei, preciosa Bruna, saudade, amor. Você pode sim receber a sua unção? Sim, mas tem um peso. Tem um peso sobre você de responsabilidade. Tem um peso sobre você de autoridade, que você precisa passar por alguns degraus para você conseguir selar essa unção. Ela pode até ter vindo, mas você vai passar por algumas situações. Você precisa selar essa unção aí. Porque senão ela se vai. Ela se esvai. Tu não dá conta de receber. Tu não dá conta de, não digo de receber, de permanecer com ela. E aí, o que você está disposto a fazer hoje para ser tudo aquilo que o Abba planejou? Me conta aí quais as atitudes, quais as ações você vai ter hoje. Porque é aquilo que eu estava falando mais cedo. Você não é o que você abre a boca para você falar. Você é o que você produz de resultado. Então não adianta você falar que você quer, que você está pronto, que você sonha e tal. Me mostra aí o que você está produzindo. Se você está produzindo, você tem resultado. Resultado pode ser excelente, pode ser mais ou menos, pode ser até negativo, mas é resultado. É resultado de esforço, de experiência. Agora, se você só abre a boca para falar que é, que tem, que faz, que quer e pronto, e não faz nada, se não tem ação, não produz resultado. Você é o que você produz. Você não é o que você abre a boca para falar. Pesado, né? Mas é a realidade. Você é o que você abre a boca para falar, não. Você é o que você produz de resultado. Então, beijo no coração. Bora. Amanhã eu vou continuar falando na parte da manhã só sobre os sabotadores. Eu precisava usar esse tempo de hoje aqui para falar disso, porque foi um questionamento. Vou até fazer um vídeo falando sobre isso agora. Colocando uma caixinha de pergunta para você fazer agora. E bora. Desafio Full Woman. Mulheres vivendo o extraordinário e nada menos que isso. Você precisa estar vivendo o extraordinário. Não aceite nada menos do que o extraordinário na sua vida. Em todas as áreas. Juntas nós somos mais fortes. Beijo no coração. Amo a vida de vocês. Gratidão, Betinha, Bruna, Esther, Marquinhos. Ai, foi tanta gente aqui. Ai.
Braga, tem muita gente aqui. Beijo no coração. Até mais.